Olá, meus queridos alunos, com uma alegria nós encontramos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos tratar da Revolução na China, né? Revolução Chinesa. E esse tema, vocês sabem que é um tema extremamente precioso, sobretudo para o momento atual em que nós estamos vivendo, com grande possibilidade de ser pedido nos vestibulares e também no Enem. Então, primeira coisa que eu quero ressaltar é o conceito de revolução, né? A ideia da revolução, porque pode ser que seja pedido nas provas. A ideia de revolução é exatamente o processo de transformação. A revolução compreende todo esse processo que vai levar às revoltas, às brigas, às guerras, à guerra civil, né, os motins internos dentro do Estado chinês, camponeses, trabalhadores urbanos, Partido Nacionalista, Partido Comunista, até efetivamente chegar ao processo de domínio de Mao Tse-tung e o Partido Comunista e efetivamente a transformação da China numa república popular, tá? Então esse é o processo, né, de revolução. Esse processo aí é marcante a figura de Mao Tse-tung, como nós já dissemos, e nós vamos lembrar aqui, entre outras, aí tem um monumento importante, né, que nós temos na China, que demonstra exatamente, que retrata, né, melhor dizendo, o processo de revolução chinesa, uma revolução que foi mantida exatamente, ou principalmente por camponeses, né? O Mao Tse-tung e o Partido Comunista, ele tratava, né, do tema, ele contou muito com os camponeses, principalmente durante o período da invasão japonesa na China. O Partido Socialista, né, Comunista e Nacionalista se uniram, né, tornando aí a Frente Única, que não é a roupa feminina, fizeram uma frente única contra o Japão. E ali exatamente os camponeses foram decisivos, né, para vencer o Japão e tirar o Japão dali, é lógico, contando também com o auxílio dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, gente. Então os antecedentes aí, nós vamos lembrar, né, que a China, ela foi governada desde 1644 pelo imperador, né, por uma dinastia chamada Dinastia Manchu. Essa dinastia ficou no poder até a Revolução de 1911, que é a chamada Revolução de Qinghai, né, Qinghai, e eu não sei se a pronúncia é tão perfeita, né, gente, mas a gente chama de Qinghai, né, e não Xinhai, né, Qinghai. Essa palavra aí é interessante, até porque é bom para memorizar. Então, a partir dessa revolução, que acontece propriamente a tomada do poder, não é? É importante a gente lembrar aqui algumas questões importantes dentro desse período, e nós vamos lembrar, por exemplo, a China ter sido alva intensa, né, daquele imperialismo japonês e também do imperialismo europeu. A China foi invadida por Alemanha, principalmente na figura do Hitler. Ela foi invadida por Inglaterra, ela foi invadida por Japão. Nós vimos, né, durante a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, que o território, né, o estado ali, o território da Manchúria, foi tomado pelo Japão, e o Japão montou ali o estado, né, um estado fantoche, né, vamos assim dizer. Esse fantoche aí, administrado pelo Japão, com uma figura eminentemente e claramente imperialista, né? Então, a partir, né, dentro desse cenário, é importante aqui lembrar, vocês vão lembrar, né, que a China passou pela a guerra do ópio, né, o ópio, a Inglaterra acabou levando aos chineses a dependência do ópio, né, que é um óleo ali tirado, um leite, né, tirado da papoula, da planta, com a intenção exatamente de tomar conta do ópio e, consequentemente, o domínio dos portos em Xangai, etc. Né? E o que vai acontecer? Né? Com o tratado aí de Nanquim, assinado em 1942, a Inglaterra de fato toma conta dos portos, né? Controlou o porto ali de Hong Kong,
e isso trouxe, né, muita fortuna para a Inglaterra, uma exploração, fome, miséria na China, em razão desse período do controle dos portos, né? Então, entre 1848 até 1847, nós vamos ter então esses portos, o porto de Hong Kong controlado por Tóquio, controlado pelo Japão, e efetivamente o controle aí da Inglaterra, né? Então, a partir desse cenário, gente, a partir de 1927, nós vamos ter então a figura de Sun Yat-sen, né? Ele acaba morrendo e aí vem ao poder o partido Kuomintang, né? A ascensão então do partido Kuomintang, e junto com esse partido Kuomintang, que tinha uma característica bastante nacionalista, né? De 1912 até 1927 foi um período duro, de muitas instabilidades, muitas tentativas de golpe militar, tentativas de voltar com a monarquia. Nós tivemos aí um período em que tivemos um forte separativismo, né? A continuidade aí do domínio estrangeiro, muitas revoltas, os senhores da guerra, que eram uma espécie de generais do exército, né? Que controlavam áreas técnicas, né, territoriais dentro da China. Eles também envolveram em muitos conflitos junto com os nacionalistas, ora contra, né, a manifestação de camponeses. O fato é que a partir aí de 1927, há todo esse processo de revolução, há todo esse envolvimento, né, do Kuomintang, e passam também a perseguir os comunistas e os camponeses por conta dessa ação dos camponeses e dos comunistas juntos ali, associados para a tomada do poder. E em 1917 acontece então a Revolução Russa. O marxismo, o socialismo então ganha força na China por conta da influência da Rússia ali muito próxima. Em junho de 1921, conforme vocês estão acompanhando aí no slide, olha, foi fundado então o Partido Comunista Chinês, com 57 líderes. Entre os 57 líderes, o Mao Tse-tung é uma dessas lideranças, e gradativamente ele vai galgando espaço cada vez melhor, né, dentro do Partido Comunista, até se tornar efetivamente no grande líder, de fato, do Partido Comunista dentro da China. Nesse contexto, nós vamos ter o Chiang Kai-shek, que é também uma liderança do Kuomintang e consequentemente, o Kuomintang, liderado por esse partido nacionalista, pelo Chiang Kai-shek, vai promover diversos conflitos, né, com o Mao Tse-tung, camponeses e, consequentemente, o Partido Comunista, né, chinês. Dentro dos senhores, nesse contexto, gente, nós tínhamos o Chiang Kai-shek liderando ali o Kuomintang e o Partido Nacionalista. Ele vai ter uma linha de frente direta com os senhores da guerra, que eram os generais, os coronéis, né, os chefes ali do exército, que tinham uma forte influência nas suas áreas de domínio. Uma outra frente contra os comunistas, né, necessariamente a figura do Mao Tse-tung. E uma terceira frente ali, muito associada com Mao Tse-tung, mas um tanto quanto independente, que são dos camponeses, que se fortaleciam. Vamos lembrar que a China era um país eminentemente agrário, muito pouco industrializado, portanto a grande força do operário era o operário rural, né, os camponeses, né? E aí, dentro dessas batalhas, né, do Partido Nacionalista com os senhores da guerra, surge também a força do Partido Comunista, mais o Kuomintang. Eles se unem contra os senhores da guerra, porque o Stalin, na União Soviética, né, o Stalin vai pedir ao Mao Tse-tung, líder do Partido Comunista na China, que se associasse sim aos nacionalistas para destruir aí os senhores da guerra. E consequentemente essa união aí, gente, ela é também associada para depois tirar também o Japão da Manchúria e eliminar o solo chinês da influência ocidental americana, né? Então, dentro desse intervalo, dentro desse contexto que eu estou aqui me referindo, nós vamos ter a Guerra Civil Chinesa. Em 1927, como eu já disse, o Kuomintang vence a Guerra Civil. Quando ele vence a Guerra Civil, o Chiang Kai-shek, que é essa figurinha aí do lado, né,
ele vai propor, ele assume então o poder, né? E vai propor aos comunistas para entregar as armas e reconhecer ele, Chiang Kai-shek como grande líder, né? E automaticamente implantar ali um partido nacionalista dentro da China, mas os comunistas, né, controlados ali, né, orientados pelo Mao Tse-tung, eles não concordam com isso. E aí, portanto, a guerra civil continua. E dentro de um cenário em que os senhores da guerra também são vencidos, o Kuomintang se torna cada vez mais poderoso. E aí há ali, dentro desse contexto, o massacre em Xangai, né? Que é aquele período ali em que os operários, trabalhadores, camponeses, mas sobretudo os comunistas, né? São massacrados em Xangai. E aí, depois dessas várias derrotas dos comunistas, eles acabam deixando Xangai. E aí inicia um período que se chamou de Longa Marcha, né? Que vai ser exatamente de 1934 a 1936. Essa Longa Marcha, a história conta que os comunistas marcharam, caminharam mais de 12 mil quilômetros na China, angariando forças, né? Buscando forças. Eles foram ao interior, à zona rural, se juntaram com camponeses, associaram camponeses e comunistas e deram seguimento a essa trajetória, a essa longa marcha dentro da China, angariando pessoas que pudessem somar a eles contra o Partido Nacionalista do Kuomintang e o Chiang Kai-shek, né? Então, dentro desse contexto, a guerra civil ela vai sofrer ali uma paralisação, é feito ali um acordo de paz, né, dentro desse período para enfrentar agora o Japão, né? Em razão do imperialismo japonês, junto com a Segunda Guerra Mundial que já estava aí acontecendo, tornando a China um alvo, né, perigoso, porque a Rússia, a União Soviética também não queria perder essa área de atuação, não queria perder essa ideia de expansão internacional do socialismo, né? Os socialistas, ao contrário dos nacionalistas, eles não pensavam localmente, eles também tinham um pensamento de expandir com o socialismo, né? Um pensamento universalizado, de universalizar o comunismo, né? O socialismo para todo mundo. Então, a União Soviética e o Stalin não queriam deixar essa forte influência em plena Segunda Guerra Mundial, e então vai juntar nacionalista Kuomintang com o Partido Comunista de Mao Tse-tung contra o Japão, também aí com a ajuda dos Estados Unidos nesse cenário, e vão tirar o Japão de cena de dentro da China, voltando novamente, né? Depois que volta desse cenário, aí nós vamos ter uma outra figura, né? Depois desse imperialismo aí japonês, dessa invasão da Manchúria, a interferência do Japão na China, isso vai aumentar e acirrar, né? Então nós vamos ter essa Segunda Guerra Sino-Japonesa em 1936, e o acordo entre esses dois partidos, que eu acabei de dizer, que eu não tinha mostrado o slide, né? Agora eu vou repetir com a presença do slide, para vocês também memorizarem, tá? Então, dentro desse período, na Segunda Guerra Sino-Japonesa, Partido Nacionalista e Comunista se unem contra o Japão e vencem o Japão, né, em 1945, também com a ajuda dos Estados Unidos, conforme nós já dissemos. Em 45, então, o Japão é derrotado e inicia o processo de reconstrução da China. Só que agora, né, o Chiang Kai-shek e o Mao Tse-tung não tinham mais aquele acordo de paz, né? E era necessário saber quem que ia governar a China. E diante dessa ideia, mais uma vez, o Chiang Kai-shek quer desarmar os comunistas, quer que os comunistas reconheçam ele, né, Chiang Kai-shek, e o Partido Nacionalista como o governante, a grande liderança, e mais uma vez isso não aconteceu, retornando em 46 novamente à guerra, né? Dentro desse cenário, então, o comunismo do Mao Tse-tung, por conta de terem se unido contra os japoneses, usando sobretudo os camponeses, né, com força junto com Mao Tse-tung, então avançam contra o Chiang Kai-shek e o Partido Nacionalista, né? O Stalin e o Mao Tse-tung nesse cenário tiveram aí uma discordância, enquanto o Stalin, né, pensava em implantar o comunismo urbano, né, pelos sovietes urbanos, o Mao Tse-tung na China pensava usar os camponeses, né? Exatamente porque a China era um país camponês, um país, né, que usava aí a mão de obra dos camponeses, era um país agrícola, né, gente?
E necessariamente é importante então a gente entender o porquê que o Mao Tse Tung usava e gostaria de implantar o comunismo pela ação dos camponeses. Então, houve ali um afastamento do Stalin e do Mao Tse Tung, exatamente por conta dessa discordância. O comunismo na zona rural chinesa ele cresce muito com a Segunda Guerra Mundial, sobretudo quando vence o Japão com a ajuda dos camponeses. Os nacionalistas vão se concentrar principalmente nos centros urbanos, enquanto que os comunistas mais na zona rural, aproveitando a força dos camponeses. E aí depois esses nacionalistas vão ficando um tanto quanto isolados, e a partir de 48, né, os nacionalistas, o Kuomintang, o Chiang Kai-shek, a alta burguesia japonesa, eles fogem para a ilha de Taiwan. E aí então os comunistas liderados pelo Mao Tse Tung entram, então dominam as cidades, as principais cidades, polo, né? Definitivamente a partir de 1º, né, do 10 de 1949, fundam então a República Popular da China e transformam a China então numa nação comunista, entre aspas aqui, porque o comunismo não prevê a figura do Estado, né, gente? Socialista sim, poderia ser, não comunista, mas como a gente conhece o termo, né, popularmente falam de comunismo para esse tipo de modelo em que o Estado tem o poder centrado nas suas mãos, eu pus aqui entre aspas porque eu não concordo com o uso desse termo, mas não quero confundir vocês no caso de uma questão no vestibular que vai aparecer a implantação do comunismo e aí vocês podem se confundir, tá? Então inicia a partir daí todo o processo, né, de transformação da China, dessa China comunista, né, entre aspas, como eu já disse para vocês. O Mao Tse Tung, então, vai implantar modelos muito parecidos com aqueles que o Stalin fez na Rússia, na União Soviética, né? Ele cria ali também os seus planos quinquenais, né? O primeiro plano vai de 1953 até 1958 e prevê o que? Reforma agrária, coletivização das terras e o desenvolvimento industrial. No entanto, nessa primeira fase aí, ele vai contar com o apoio do Stalin, portanto se torna mais viável, a execução acontece e a China de fato caminha para esse processo de reforma agrária, socialização da propriedade rural, consequentemente também inicia o processo de industrialização, que a China era fraca em industrialização porque era muito agrícola, né? Depois, então, ele cria aí o Mao Tse Tung, ele rompe com os soviéticos porque o Stalin morre na segunda fase dos planos quinquenais dele. O Stalin morre e entra no lugar do Stalin o Nikita Khrushchev, né? E o Nikita é meio tendencioso para o capitalismo, ele quer fazer algumas reformas de natureza capitalista, o que não concorda o Mao Tse Tung. Em razão do Mao Tse Tung não concordar com o Nikita, né, o Nikita Khrushchev, eles então rompem e o segundo plano de metas é feito sem o auxílio agora da União Soviética, né, da Rússia, dos soviéticos. Então o Mao Tse Tung, no segundo plano, ele vai falar que a China precisava dar um grande salto em prol do desenvolvimento, usando frente de trabalhadores, né, trazer o trabalhador da zona rural e colocar ele ali para administrar uma comuna popular. A comuna seria uma indústria, né? Ele criou várias comunas e agora o camponês é que teria que administrar junto com sua turma, com sua família e alguns outros operários juntos, né, ali dentro da comuna iriam administrar essa fase da comuna industrial, o que não deu muito certo, exatamente, né, gente? Estou derrubando aqui uma garrafinha. Então, o que não deu muito certo, né, gente, exatamente porque os camponeses não tinham essa habilidade, não estavam habituados a lidar com as indústrias, né? E automaticamente aí esse plano não foi muito adiante, não deu muito certo, exatamente porque a China era ainda uma economia eminentemente agrária, né? Então, o segundo plano da instauração das comunas populares não deu muito certo. Passa um pouquinho de tempo e o Mao Tse Tung, então, aplica o terceiro plano de metas dentro dessas metas quinquenais. E dentro dessas metas quinquenais, então, ele vai colocar aí essa forte, né, uma revolução cultural a partir de 1966. E essa revolução cultural é muito parecida com aquilo que o Hitler fez, que o Stalin fez na Rússia, que é uma forte propaganda, né, do comunismo, entre aspas, chinês, a figura do culto ao líder,
O livro dele, né, ele acabou de escrever um livro aí, o livro vermelho, o famoso livro vermelho do comunismo, né? E ele vai cooptar jovens, estudantes, adolescentes. Muita gente vai ter acesso a essa obra, ler, dissecar, estudar, propagandear em ciclos, em grupinhos de escola, e vai disseminando as ideias do Mao Tse Tung a partir do livro vermelho, que ele vai ganhar grandes adeptos, né? Muitos adeptos nessa teoria do comunismo dele, então. E essa revolução cultural na China, então, ele vai propagar as ideias do comunismo, entre aspas, as ideias do Partido Comunista, né? De propaganda, de culto ao líder, de desenvolvimento e valorização da cultura chinesa e o menosprezo, rechaçar aquilo que vinha do mundo ocidental, a influência reformista ocidental, entre eles a do próprio Nikita Khrushchev da Rússia, que queria trazer para dentro da China ideias, né, da implantação de ideias reformistas de origem ocidental, né, capitalista. E o Mao Tse Tung não aceitou de maneira nenhuma. Então ele faz essa terceira fase, né, dos planos quinquenais, usando essa, entre aspas, lavagem cerebral, disseminando mesmo uma forte valorização da cultura chinesa em prejuízo da influência, né, para essa abertura do mundo ocidental da influência capitalista, né? Mas em 1976 morre então o Mao Tse Tung, né? E a partir daí há uma transformação do poder, há uma abertura. Aqueles que defendiam as reformas, né, a partir da orientação do Nikita Khrushchev, influenciava partidos dentro da China. Com a morte do Mao Tse Tung, esses reformistas crescem e acabam iniciando um processo de abertura para as reformas ocidentais capitalistas dentro da China, reformas essas que a gente vê, inclusive, até o dia atual. Então, o que nós podemos dizer? Esse plano chamado de socialismo de mercado, né, é um socialismo de mercado por quê? Porque ele tem a ênfase capitalista, ele pensa na ação, né, privada de empresas, em setores que podem ser, sim, como foram de fato privatizados. Tanto é que a China hoje é uma economia forte, turbinada, né? E os Estados Unidos já está de olho em pé com ela e com tudo aquilo que ela está promovendo economicamente no mundo, né? E a sua crescente domínio econômico, a influência, né? E grande mercado consumidor no mundo, comprando arroz, comprando óleo, comprando pedra, comprando bauxita, comprando produto, petróleo, uma série de questões. Então a China está em ascensão de fato, uma ameaça, né, para esse mundo capitalista representado pelos Estados Unidos, né? É por isso tanta campanha difamatória e o preconceito, o etnocentrismo contra os chineses também. E aí, o que vem a ser então esse socialismo de mercado? Pode abrir para o setor privado pode administrar, pode haver privatizações, o capitalismo entra dentro da China. No entanto, a única questão que aqui é importante vocês saberem para o vestibular é exatamente o Estado ser o grande controlador disso tudo. Ou seja, pode ter o capital privado desde que o Estado seja acionista e ele seja o majoritário das empresas. Ele, capital, ele, Estado chinês, seja o majoritário, e é por isso que de uma maneira ou outra ele ainda acaba controlando mesmo o setor privado, né? Aquilo que é benefício para a China é lógico que eles vão incentivar, ele não vai interferir, mas algumas questões como jogos eletrônicos, algumas questões, o governo chinês interfere sim, exatamente porque dentro dessa previsão de socialismo de mercado, o Estado chinês é o majoritário nas ações privadas, né, de empresas e de grupos econômicos dentro da China, tá bom? Para não ficar muito grande, eu tenho que parar por aqui. Eu acho que é uma revisão interessante. Essa aula é vital para os vestibulares desse ano e também para o Enem. Eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Um grande abraço para cada um de vocês. Tudo de bom.